Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Católicos devem receber a comunhão somente das mãos consagradas de um sacerdote. O uso dos chamados ministros extraordinários da Eucaristia, leigos, incluindo mulheres, distribuindo a Sagrada Comunhão, começou após o Concílio Vaticano II. Seu uso tem contribuído para a irreverência, perda de fé, confusão do papel sacerdotal, profanação e sacrilégio da Santíssima Eucaristia. Seu uso é toda uma ruptura com a tradição católica e coincide com a sensibilidade protestante. A Igreja sempre proibiu os leigos de tocarem as espécies sagradas. A administração da Santíssima Eucaristia aos fiéis sempre foi reservada às mãos consagradas dos sacerdotes, agindo in persona Christi, na pessoa de Cristo, ao passo que os leigos sempre foram proibidos de tocar no Santíssimo Sacramento. Nos ensina o Catecismo Romano. Com o intuito de salvaguardar, sob todos os aspectos, a dignidade de tão augusto sacramento, não se deu unicamente aos sacerdotes o poder de administrá-los, como também se proibiu, por lei eclesiástica, que, salvo grave necessidade, ninguém sem ordens sacras ousasse tomar em mãos ou tocar vasos sagrados, panos de linho e outros objetos necessários à feitura da Eucaristia. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja e maior teólogo da história da Igreja, diz em sua Suma Teológica: porque assim como o templo, o altar, os vasos e as vestes precisam ser consagrados, assim também os ministros que são ordenados para a Eucaristia, a esta consagração, é o sacramento da ordem, os sacerdotes. A distribuição do corpo de Cristo cabe ao Padre por 3 motivos. Primeiro, porque é Ele quem consagra, assumindo o lugar de Cristo. Ora, o próprio Cristo distribuiu o seu corpo durante a ceia. Portanto, assim como a consagração do corpo de Cristo cabe ao Padre, é também a Ele que cabe a sua distribuição. Segundo, porque o Padre foi instituído intermediário entre Deus e os homens. Por conseguinte, como tal, é Ele que deve encaminhar a Deus as oferendas dos fiéis e também levar aos fiéis as dádivas santificadas por Deus. Terceiro, porque, por respeito a esse sacramento, ele não é tocado por nada que não seja consagrado. Por causa disto, o corporal e o cálice são consagrados e igualmente as mãos do Padre o são para tocar este sacramento. Assim, nenhuma pessoa tem o direito de o tocar, a não ser em casos de necessidade, como, por exemplo, se o sacramento cair no chão ou para salvá-lo da profanação. Fonte São Tomás de Aquino, Suma Teológica 3, 82, artigo 3. Diz o Papa Gregório XVI: não há nada que pertença mais à Igreja, e não há nada que Jesus Cristo queira mais reservado aos seus pastores do que a dispensação dos sacramentos que ele instituiu. Fonte Papa Gregório XVI, Commissum Divinitus, 1835. De acordo com o Catecismo, esta prática é atribuída aos tempos apostólicos. Diz o Catecismo: deve-se ensinar então que só aos sacerdotes foi dado o poder para consagrar e administrar aos fiéis a Santa Eucaristia, que esta foi a prática invariável da Igreja, que os fiéis recebessem o sacramento dos sacerdotes e que os sacerdotes oficiantes devem comunicar-se. Foi explicado pelo Santo Concílio de Trento, que também demonstrou que esta prática, como tendo procedido da tradição apostólica, deve ser religiosamente retida, particularmente como Cristo, o Senhor, nos deixou um ilustre exemplo disso.
tendo consagrado seu próprio corpo mais sagrado e dado aos apóstolos em suas próprias mãos. Fonte Concílio de Trento, seção 13, de 11/10/1551. Decreto sobre a Santíssima Eucaristia, capítulo 8. O uso dos leigos, ministros da Sagrada Comunhão, conforme predito, levou e leva a muito sacrilégio, perda de fé e a confusão do papel sacerdotal. A prática de usar ministros extraordinários da Sagrada Comunhão pode ser considerada cheia de perigo. Por exemplo, considere que esta prática, primeiro, conduz a um tratamento adicional da Eucaristia. Duas pessoas adicionais podem agora tocá-lo, o leigo ministro e o comungante, e, portanto, há maior risco de derramamento, profanação e sacrilégio. 2. Diminui o respeito pela Santa Eucaristia. 3. Diminui o respeito pelo sacerdócio, colocando os leigos no mesmo nível e se igualando aos sacerdotes. 4. Leva à perda da fé na presença real. 5. É uma rejeição manifesta da tradição. Note-se que a prática da comunhão administrada por leigos durante a missa não tem qualquer precedente histórico, e lembre-se que mesmo se os apóstolos se comungassem, eles eram bispos, não leigos. 6. Reduz a reverência e cria distrações. 7. Foi condenado por papas e santos. Foi usado como uma ferramenta por liberais e feministas que querem mudar a Igreja. 8. Concorda com as sensibilidades protestantes, hereges, que rejeitam a presença real e o sacerdócio hierárquico. 9. Levanta a situação deplorável da Sagrada Comunhão levada aos doentes pelos leigos, privando assim os doentes da presença do sacerdote e dos outros sacramentos na sua hora crítica de necessidade, possivelmente levando à perda de almas eternas. E repito, a Igreja sempre condenou a prática de distribuição da comunhão pelos leigos. Suas mãos não são consagradas e nem são celibatárias. De entre os responsáveis pela falta de beleza na Igreja, ninguém tem mais culpa que os ministros leigos de hoje. O comportamento despropositado desses leigos, superficialmente elucidados, leva ao santuário uma pomposidade que é embaraçosa e faz entristecer. Agora é vulgar haver leigos a distribuir o Santíssimo Sacramento em qualquer igreja paroquial da Novus Ordo, e a maior parte dos católicos nem presta atenção a isso, o que prova que uma pessoa a tudo se habitua, até a profanação. Parece que nem se sabe de onde tais ministros vieram, mas de repente lá estão eles. E onde chegam é para ficar. Mas pensando bem, também nós ficamos parados vendo desenvolver-se aos poucos, perante os nossos olhos, as raízes desta praga de mãos não consagradas, nomeadas por pastores para degradar a Eucaristia, usurpar o dever dos ordenados, minar o sacerdócio e despojar o altar de Deus dos seus sagrados direitos. Tanto homens como mulheres são escravos da moda, mas com esta diferença. Se as mulheres são escravas da moda de vestir, os homens são escravos das modas de pensar. E a moda do pós-Vaticano II, orgulho e alegria de muitos eclesiásticos que davam como pretexto tornar a Igreja mais relevante, foi a ideia do envolvimento dos leigos na liturgia. O cargo de ministro da Eucaristia é, pois, fruto ilegítimo da união do envolvimento dos leigos, da nova liturgia e da comunhão na mão, que coabitam na Igreja moderna. É filho da Revolução do Vaticano II. É um fato que muitos católicos desejavam fazer parte desta elite de leigos que distribuem a Sagrada Comunhão, mas também houve católicos cujo senso comum se opôs inicialmente a esta prática, mas que lá se deixaram convencer por clérigos persuasivos. É que a maior tática usada pelo clero moderno é recorrer à lisonja.
chegam junto dos bons católicos e dizem-lhes: é um bom paroquiano, cristão exemplar, bom pai ou mãe de família, e por isso queremos dar-lhe a honra de ser ministro de Eucaristia. A prática foi disfarçada como uma recompensa que os bons e humildes da paróquia aceitaram relutantemente e a que depois se habituaram, ou tornou-se um cargo cobiçado pelos orgulhosos e enfatuados da paróquia, que ao aceitarem se mostram incapazes de reconhecer que se trata de um prestígio falso e mesquinho, de um sacrilégio. Alguns podem simplesmente ser orgulhosos, por exemplo, buscar status na igreja, enquanto outros parecem ter assumido esse papel para perseguir uma agenda, por exemplo, aqueles que querem sacerdotes casados ou mulheres sacerdotes. Infelizmente, a experiência mostra que o papel de ministro extraordinário pode ser usado como uma recompensa para certos membros do grupo em uma paróquia, independentemente da aparente santidade ou falta dela, muitos dos quais podem receber um impulso do ego, ou sentem que agora têm algum status especial, ao invés de mostrar a profunda humildade tão elogiada nas Escrituras. Infelizmente, e apesar do fato de que aqueles que administram a Sagrada Comunhão indignamente merecerem um grande castigo, não é incomum para tais leigos até mesmo exibir comportamento censurável até na forma de se vestir, ao administrar a espécie sagrada. Isso configura um mau exemplo para os outros paroquianos e causa escândalo. Aqueles leigos que se atrevem a participar na distribuição da Sagrada Comunhão devem considerar o seguinte: 1. Quando Uzá tocou algo santo que não era suposto tocar, foi atingido e morto. 2 Samuel 6, 6, 7. 2. Davi e seus homens não podiam tomar o pão sagrado, a menos que se abstivessem de mulheres. Ver 1 Samuel 21, 5. Nunca se deve esquecer que os sacramentos, embora não possam perder a eficácia divina inerente neles, trazem morte eterna e perdição para aquele que se atreve a administrá-los indignamente. Fonte Catecismo do Concílio de Trento. Diz São Francisco de Assis: ouça, meus irmãos, se a bem-aventurada Virgem é tão honrada como é correta, já que ela o carregou no Santíssimo Ventre, se o Bendito Batista tremia e não ousava tocar a santa cabeça de Deus, o túmulo em que ele permaneceu por algum tempo é tão venerado, quão santo, justo e digno deve ser aquele que toca o Senhor com as mãos, recebe-o em seu coração e boca e oferece-lhe a outros para serem recebidos. Finaliza o santo. Embora aqueles leigos que distribuem a Sagrada Comunhão possam achar que vivem vidas santas, devem considerar que a prática dos leigos, mesmo celibatários, ao tocar e distribuir o Santíssimo Sacramento, usurpa o papel do sacerdote e contribui para a perda da crença na presença real entre os fiéis. Eles devem considerar cuidadosamente as palavras de São Paulo na Sagrada Escritura. Portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente terá que responder pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Por isso, muitos dentre vós estão doentes e enfermos, e um número considerável está morrendo. São Paulo, 1 Coríntios 11, 27 e 30. As mulheres devem considerar especialmente que este é usado como uma ferramenta para avançar uma agenda feminista que é contrária à vontade de Deus. Note-se que a Igreja, de acordo com as Escrituras, sempre rejeitou determinados papéis para as mulheres. Por exemplo, no passado, no século IV, o Concílio de Laodiceia proibiu as mulheres de se aproximarem ao altar. Cânon 44. Considerando o acima exposto, os fiéis católicos devem rejeitar a prática da comunhão leiga administrada e receber a Sagrada Comunhão somente das mãos consagradas de um sacerdote.
Em alguns casos, isso pode exigir sair do seu caminho, lidar com os arrumadores descontentes que querem que você vá em uma determinada direção, os paroquianos modernistas irritados que sentem que você está interrompendo o fluxo de abertura da igreja para o mundo. Mesmo assim, deve-se manter em mente que a prática da comunhão, administrada por leigos, sempre foi considerada imprópria e está em uso agora apenas como resultado da desobediência dos fiéis e da ignorância dos desejos dos papas anteriores ao Concílio Vaticano II. Ela causa um grande dano à Igreja. Em consideração a estas realidades, os pequenos inconvenientes parecem muito pequeno preço a pagar. É preciso lembrar que, independentemente do que outros possam estar fazendo, somos responsáveis por nosso próprio comportamento. Os católicos têm o direito de receber a Sagrada Comunhão da maneira tradicional, do padre, de joelhos e na língua, e não devem se sentir obrigados a tomar a comunhão de leigos. Claramente, basta olhar para os frutos desta prática para ver que sua introdução causou grande e enorme dano. Como consequência direta desta prática, comete-se grandes sacrilégios, a profanação tornou-se frequente e comum, a crença na presença real praticamente desapareceu. Os papéis sacerdotais ficaram confusos, a reverência e o respeito pela Santa Eucaristia diminuíram bruscamente. Para aqueles que argumentam que a missa será muito longa se não existissem ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, eles podem ser perguntados quanto tempo eles passam cada semana assistindo televisão e na internet. Podes também lembrá-los de que o tempo adicional pode ser muito proveitoso gasto em ação de graças pelo grande dom da Eucaristia. Abusos como ministros leigos são específicos da Missa Novus Ordo. A Missa Nova, celebrada na maioria maciça das paróquias católicas, desde que foi confeccionada por homens após o Concílio Vaticano II, na década de 1960. Existem numerosas e significativas diferenças entre a missa tradicional e a missa novus. A missa latina tradicional tem rúbricas específicas que evitam abusos e novidades, como o uso de ministros leigos, comunhão na mão e outros terríveis e infindáveis abusos e sacrilégios. Felizmente, ainda podemos assistir à missa tradicional tridentina, a altamente reverente Missa dos Santos, a missa em uso em toda a vida da Igreja. O Concílio de Trento definiu dogmaticamente que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente em todas as partes do Santíssimo Sacramento. O Concílio ensinou infalivelmente: se alguém nega que no venerável sacramento da Eucaristia o Cristo todo está contido, em cada espécie, em cada parte de cada espécie, quando separados, seja anátema, excomungado. Isso significa que o Senhor está presente até na menor partícula da hóstia e na menor partícula que pode cair no chão. Assim, a reverência que temos para com o Santíssimo Sacramento exige que tomemos todas as precauções para que nenhuma partícula da hóstia, nem mesmo a menor, seja deixada em aberto para a profanação. Essa reverência ao Santíssimo Sacramento, e até mesmo para as menores partículas, está incorporada na missa tradicional, que contém rúbricas rígidas sobre este ponto. 1. A partir do momento em que o sacerdote pronuncia as palavras da consagração sobre a hóstia sagrada, o padre mantém o indicador e o polegar juntos em cada mão. Se ele eleva o cálice ou vira as páginas do missal, ou abre o tabernáculo, o polegar e o dedo indicador de cada mão estão fechados. O nada toque o polegar e o indicador, mas somente a sagrada hóstia. 2. Durante a Sagrada Comunhão, o acólito detém a patena sob o queixo daqueles que recebem a comunhão, de modo que a menor partícula não cai no chão. Esta patena é limpa depois do cálice. 3. Após a Santa Comunhão ser distribuída aos fiéis, o padre raspa o corporal, pequeno pano de linho usado no altar, com a patena e limpa-o no cálice,
de modo que, se a menor partícula restar, é recolhida e consumida pelo sacerdote. 4. Em seguida, o sacerdote lava o polegar e o indicador sobre o cálice com água e vinho, e esta água e vinho é consumido com reverência para assegurar que a menor partícula da hóstia sagrada não seja suscetível à profanação. Comunhão na mão e os chamados ministros leigos da Eucaristia fazem uma paródia da verdade divina de que Nosso Senhor está verdadeiramente presente em cada partícula da Eucaristia e fazem uma paródia das rúbricas sagradas utilizadas pela Igreja durante séculos como salvaguarda contra a profanação. A hóstia é colocada na mão, o que não é consagrado. O comungante pega com seus próprios dedos, que não são consagrados. As sagradas partículas caem no chão, pisa-se em cima e são profanadas. Nenhuma autoridade na Igreja, nem mesmo a mais elevada, pode dispensar um católico do dever de preservar a reverência necessária devida a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Qualquer líder da Igreja que faz isso trabalha sob a desorientação diabólica da hierarquia superior, advertiu a irmã Lúcia de Fátima, e estão desviados de seu dever. Apenas 50 anos atrás, a comunhão na mão era impensável em igrejas católicas. Era reconhecida como sacrilégio, que ainda é e que continuará sendo. Apenas 50 anos atrás, ministros leigos da Eucaristia eram impensáveis em igrejas católicas. Eram reconhecidos como o sacrilégio que são. A verdade, porém, é que Deus não muda, e o dever do homem de reverência para com o Santíssimo Sacramento não muda, mesmo se temos líderes que, em sua liberalização destrutiva e demolidora da Igreja Católica, não se importar com a verdadeira reverência que devemos a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Assim, quem recebe a comunhão na mão, ou que recebe a comunhão eucarística de ministro leigo, ou que é ele próprio ministro leigo, na ordem objetiva, está cometendo um sacrilégio. É um desvio de uma coisa sagrada, é uma profanação do maior presente que Deus nos deu, a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Em 1916, um ano antes das visitas de Nossa Senhora em Fátima, o anjo da Eucaristia apareceu com um cálice. Ele administrou a espécie sagrada para as 3 crianças, dizendo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Nosso Senhor, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. O anjo deixou o cálice e a hóstia suspensos no ar e prostrou-se diante dele. As crianças o imitaram. O anjo então orou repetidamente este ato de reparação. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado da Santíssima Virgem Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos manter na memória esta oração e dizê-la quantas vezes nos for possível. Os ultrajes, sacrilégios e indiferenças em direção ao Santíssimo Sacramento, engendrado pelos católicos do mundo todo. Sacrilégio é tão comum que já não é reconhecido como um sacrilégio. Isso é simplesmente assustador. A necessidade de reparação é colossal. A liturgia de São Crisóstomo, 344 a 407, assinala que ao fim da missa, o padre ou o diácono consomem com atenção e devoção todos os fragmentos e cuidam para que não se perca qualquer partícula. Note-se que tal norma era no século IV, dirigida apenas aos ministros do culto, não fazendo menção aos fiéis leigos. Talvez já prevendo que tais profanações pudessem vir a ocorrer, e também em função do respeito que se deve ter
para com o corpo do Senhor, os santos padres se preocuparam desde os primórdios do cristianismo em firmar uma doutrina sobre quem estava habilitado a tocar no pão e no vinho consagrados. E o procedimento normal adotado, desde o início, sempre foi o de ficar a manipulação dos dons sagrados e, portanto, a sua distribuição também, restrita às pessoas também consagradas, aquelas que recebem o dom de poder tocar no Santíssimo Sacramento, que são os sacerdotes, o que mostra que ao leigo não é lícito tocar neste corpo, e se não é lhe permitido tocar, muito mais grave é recebê-lo nas mãos e levá-lo à boca para consumir a vítima sagrada do sacrifício, o corpo de Deus Filho, oferecido a Deus Pai. Não podendo tocá-los, por não terem mãos consagradas para fazê-lo, como que é que estas mesmas mãos podem receber o corpo de Deus vivo? Tertuliano de Cartago, 160 a 250, diz também que o sacramento da Eucaristia é recebido somente da mão do padre. O Concílio Regional de Toledo, no ano 400, insiste na mesma determinação. Se alguém não consumir realmente a Eucaristia recebida do sacerdote, seja expulso como um sacrílego. Cânon 14. Os únicos que sempre tiveram a prática herética de comungarem de pé e com a mão foram desde o princípio os arianos, que negavam obstinadamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e que por isso mesmo não viam na Eucaristia senão um símbolo de união que podia ser manipulado à vontade. Portanto, para finalizar, repetimos o que já foi dito acima. Não é permitido aos fiéis pegarem por si e muito menos passarem entre eles de mão em mão a sagrada hóstia. Os fiéis devem receber a sagrada comunhão de joelhos, diretamente na boca, do ministro ordinário, que são bispos, sacerdote, diácono. São Gregório, como Papa, foi um exemplo de humildade. Quando recebia louvores pelo que fazia, respondia com palavras que indicavam como era grande sua humildade. Escreveu uma obra intitulada A Regra Pastoral, ou simplesmente Pastoral, tratando dos deveres de um bispo. O livro se tornou um clássico, sendo requerido que todos os bispos do mundo nele pautem sua conduta. Em certo ponto deste livro, dizia São Gregório: os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes estão submetidos só podem cair em confusão e erro. Portanto, que os pastores sejam verdadeiros pastores e que conduzam as almas confiadas a eles para o céu. E tratem e ensinem os fiéis leigos a também tratar a Santa Eucaristia com toda a reverência, piedade, respeito, zelo, amor e adoração para com nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação de nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.